Derrubei a síndica tirana do meu prédio, agora querem me eleger, mas eu só queria viver em paz. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Gabriel, tenho 42 anos, sou casado com a Carolina e pai da Elisa, nossa pequena de 8 anos. Trabalho com dedetização e tenho uma microempresa que me ocupa bastante. O que eu mais valorizo no tempo livre é poder ficar com minha família, fazer um churrasco no fim de semana e ter um lugar tranquilo para viver. Eu sempre fui alguém discreto, que evita confusão, que cumpre com seus deveres e espera o mesmo dos outros. 2 anos atrás, depois de meses exaustivos visitando imóveis, finalmente encontrei o que parecia ser o apartamento dos sonhos. Antes disso, eu e a Carolina vimos de tudo. Apartamentos em bairros afastados, que exigiriam longas viagens de carro todos os dias, outros que até tinham boa localização, mas o prédio estava visivelmente mal cuidado, rachaduras nas paredes, portões quebrados, elevador sem funcionar. Em alguns, o cheiro de mofo nos corredores era tão forte que Elisa chegou a tapar o nariz. Vimos apartamentos com planta confusa, sem vaga de garagem, sem área comum para crianças, ou que exigiriam reformas que extrapolavam nosso orçamento. Até que um dia, num sábado de sol, fomos visitar esse prédio. Assim que entramos, a Carolina segurou minha mão e disse baixinho: "Aqui tem algo diferente." O lugar era bem cuidado, as áreas comuns eram amplas e verdes, e tudo parecia em harmonia. Quando subimos para ver o apartamento, a Elisa correu até o playground e ficou brincando ali com outras crianças enquanto conversávamos com o corretor. A expressão de alegria no rosto dela mexeu comigo. O apartamento tinha 2 quartos, era no 3º andar, reformado, com garagem, playground, salão de festas, piscina e até um pomarzinho com bancos à sombra. Um lugar bom em meio ao caos da cidade. E o melhor, perto de tudo. Escola da minha filha, mercado, posto de saúde, padaria, farmácia, tudo dava para ir a pé. Eu e Carolina voltamos para casa naquele dia já imaginando o futuro ali. Pensamos em aniversários da Elisa no salão de festas, fins de tarde no pomar, café da manhã com as janelas abertas sentindo o cheiro das árvores. Perfeito para quem, como eu, só usa o carro para o trabalho e valoriza cada minuto de tranquilidade. O preço também parecia bom demais para ser verdade, 480 mil. E no dia da assinatura, vi algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Os vendedores, Danilo e Rosângela, um casal já perto da aposentadoria, estavam visivelmente ansiosos para concluir o processo. Conversando com eles, disseram que estavam de mudança para outro estado, planejavam se estabelecer em uma cidade do interior do Paraná, onde já tinham família e onde o custo de vida era mais baixo. Comentaram que queriam uma vida mais tranquila, com mais natureza, menos barulho, e que estavam cansados da agitação da capital. Disseram também que o prédio tinha sido sempre muito bem administrado, que os vizinhos eram tranquilos e que a localização era excelente. Deram apenas elogios, sempre com sorrisos e frases prontas, do tipo: "Vocês vão adorar morar aqui, nunca tivemos problemas por aqui, foi uma fase muito boa das nossas vidas." Mas havia algo estranho nos olhos deles. Um certo cansaço disfarçado, uma ansiedade em fechar logo o negócio, como se cada minuto ainda ali fosse incômodo. No momento em que receberam o valor e assinaram os documentos, suspiraram com um alívio que me chamou a atenção. A Rosângela olhou para o Danilo, e mesmo com um sorriso no rosto, cochichou com um tom que destoava da leveza da ocasião: "Finalmente nos livramos." Ri, nervoso. A frase ficou na minha cabeça, martelando em silêncio. Mas na hora achei que era só o estresse da mudança. Afinal, o imóvel era impecável, bem cuidado, piso novo, móveis planejados, tudo parecia certo demais para imaginar que havia algo por trás daquele alívio forçado. No mês seguinte à mudança, veio o primeiro susto, a taxa condominial. R$ 953. Quando comprei, me disseram que girava em torno de R$ 400. Comecei a fuçar os detalhes e encontrei 2 chamadas extras, uma de 48 vezes de R$ 200, outra temporária de R$ 300, além de uma terceira que estava prestes a ser aprovada em assembleia, uma chamada extra para a pintura da fachada do prédio, com início previsto para o mês seguinte. O valor: 400 por mês para substituir aquela de 300, e nem sei em quantas vezes,
dependendo do andamento da obra ainda pode ficar mais caro. Tudo isso somado tornava a taxa uma verdadeira avalanche financeira. O mais impressionante era que a fachada nem parecia tão deteriorada assim. Não havia rachaduras graves, infiltrações visíveis ou desgaste acentuado. A pintura estava um pouco desbotada em alguns trechos, sim, mas nada que justificasse uma cobrança tão elevada e urgente. Eu mesmo tirei fotos de todos os lados do prédio, mandei para um amigo engenheiro civil que já trabalhou com reformas de condomínios e ele me disse com todas as letras: isso aqui parece mais uma decisão estética do que uma necessidade técnica. Tá longe de ser prioridade. Ainda assim, a proposta seria levada adiante como se fosse uma emergência. Na convocação da Assembleia já se falava em risco de desvalorização do patrimônio e urgência da obra, mas tudo soava como um teatro repetido. Para piorar, o orçamento aprovado em Assembleia era quase o dobro do valor de outras empresas que consultei informalmente, e claro, era da mesma firma que já havia feito outras obras no prédio, sempre com custos elevados e resultados medianos. A Assembleia estava marcada para dali a 2 semanas, e no ritmo em que as coisas aconteciam ali, a aprovação era praticamente garantida. Como quase tudo ali, decidido antes mesmo da votação acontecer. Conversei com a vizinha de porta, a dona Silvia, aposentada, que já pensava em vender o apartamento porque não conseguia mais acompanhar os aumentos. Ela se aposentou ainda nos anos 90, quando os valores eram muito mais baixos, e hoje recebe pouco mais que um salário mínimo. Para complementar a renda, continua trabalhando como cabeleireira, atendendo algumas clientes antigas em casa mesmo, com um lavatório improvisado na lavanderia. Apesar de toda a sua dedicação e esforço, os aumentos constantes da taxa condominial estavam comprometendo suas finanças a ponto de ela considerar deixar o apartamento onde vive há mais de 40 anos. A mulher estava aflita e deprimida, dizendo que se aquilo continuasse, não saberia mais o que fazer. Fui falar com a síndica, Heloísa, uma figura imponente, cabelo curto, sempre com uma expressão dura, como quem já acorda contrariada. Quando toquei a campainha da porta dela, senti um frio na barriga, como se estivesse indo falar com uma diretora de colégio. Ela abriu a porta apenas o suficiente para me ver, como quem já estava esperando uma notícia. Me atendeu com visível impaciência, como se eu estivesse atrapalhando o café da tarde ou interrompendo um momento sagrado. Expliquei educadamente que eu era novo no prédio, que tinha recebido a taxa condominial e notado valores bem acima do que havia sido informado na compra, e queria entender melhor os motivos e os critérios. Ela mal deixou eu terminar. Procura imobiliária, disse, fria, olhando por cima do ombro como se já estivesse entediada. Eu não sou obrigada a explicar nada para ninguém. As decisões são coletivas e foram votadas em assembleia. Nem se deu ao trabalho de olhar nos meus olhos ou me convidar a entrar. Fiquei ali parado por alguns segundos, tentando processar aquela recepção ríspida. Aquilo acendeu um alerta forte. Eu mal tinha começado a viver ali e já sentia que algo estava errado. Muito errado. Na primeira reunião de condomínio que fui, entendi o esquema. A sala estava cheia, umas 20 pessoas presentes, mas percebia-se no ar que ninguém ali realmente acreditava que suas opiniões fariam diferença. As pautas eram lidas às pressas, e qualquer tentativa de questionamento era cortada com comentários ríspidos da Heloísa. Ela e suas 2 fiéis escudeiras, sempre sentadas à mesa com ela, segurando pastas e pilhas de papel, manipulavam a dinâmica da reunião com autoridade e frieza. A cada ponto levantado, as 3 sacavam procurações de dentro das pastas como se fossem cartas na manga. No papel, a decisão parecia democrática, mas na prática, já estava tudo definido antes da reunião sequer começar. As tais procurações eram dezenas, e, mais tarde, descobri que várias delas vinham de pessoas que nem moravam mais no prédio, tinham se mudado há anos, ou até falecido. Mesmo assim, seus votos continuavam sendo usados como escudo para aprovar tudo o que a Heloísa quisesse. Em um dos momentos da reunião, um senhor levantou a mão e questionou, com toda a educação do mundo, por que o contrato de manutenção do elevador havia aumentado tanto nos últimos meses, e se aquilo tinha sido orçado com mais de uma empresa. Enquanto ele falava, a Margarida, uma das fiéis escudeiras da síndica, uma senhora com um penteado dos anos 80 e com um sorriso cínico no rosto, começou a gargalhar, como se a pergunta fosse uma piada. A risada dela ecoou na sala,
desconcertando o morador, que ficou visivelmente sem graça. Ninguém repreendeu a atitude. Ao contrário, Heloísa respondeu de forma seca, dizendo que tudo foi feito dentro da legalidade, e que ele deveria se informar melhor antes de levantar dúvidas. O clima ficou pesado. Tudo era aprovado sem discussão, sem contraponto, sem reflexão. E quem ousava questionar, logo sentia o peso da retaliação. Um vizinho foi notificado para trocar a fechadura da porta por supostamente fugir do padrão estético, mesmo que ela fosse praticamente idêntica às outras. Outro foi obrigado a refazer a instalação do ar-condicionado, sob alegação de risco à fachada. E teve ainda o caso da Dona Lourdes, uma senhora viúva que mora sozinha no térreo. Ela resolveu trocar o piso da sala, pois o antigo estava com falhas e estufamentos, contratou um pedreiro, começou a reforma com todo o cuidado, seguindo o horário permitido, sem barulho excessivo. Mesmo assim, recebeu não uma, mas 3 multas seguidas alegando que a obra estava causando transtornos e que ela não havia protocolado o aviso dentro do prazo correto, apesar de ter comprovantes de que havia comunicado à administração com antecedência. As multas somavam mais de R$ 1.000, e mesmo recorrendo, ela não teve resposta. Na verdade, foi uma visita da Heloísa e da Margarida, que apareceram à sua porta acompanhadas de um fiscal da prefeitura, alegando que estavam ali para verificar se a obra seguia as normas municipais. A cena foi constrangedora. A Dona Lourdes, com um avental ainda sujo de pó de cimento, foi abordada na entrada do apartamento como se estivesse cometendo algum tipo de crime. Enquanto o fiscal tirava fotos e fazia anotações, Heloísa apontava defeitos com o dedo em riste, e Margarida fazia observações em voz alta, como se estivesse expondo a moradora para o resto do prédio ouvir. Mesmo tendo documentação de que havia comunicado a obra com antecedência, a Dona Lourdes ficou nervosa, tremendo, sem saber se estava cometendo alguma infração. Chegou a passar mal naquele dia, precisou se sentar e depois foi socorrida por uma vizinha. Coisas pequenas, mas que serviam como aviso: ou você se cala, ou vira alvo. A reunião terminou com expressões tímidas e rostos cansados. Eu saí dali com a certeza de que aquela gestão se mantinha mais pelo medo do que pelo mérito. Comecei a perceber que não era só comigo. Um grupo de moradores tentou enfrentar a síndica, fizeram um abaixo-assinado, contrataram um advogado, tentaram convocar nova assembleia. Mas ela sempre achava uma brecha, quórum insuficiente, procurações duvidosas, manobras de última hora. Quem reclamava era perseguido. A Dona Silvia recebeu uma advertência formal. O Marcos, do 2º andar, teve até ameaça de multa por colocar vasos de planta do lado de dentro da sacada. Fiquei quieto, mas atento. Até que chegou o dia em que estavam trocando os extintores e limpando a caixa d'água. Aproveitei para conversar com os trabalhadores, e para minha surpresa, quem estava coordenando a operação era o Pedro, um antigo colega meu da época da escola. Nos reconhecemos imediatamente e começamos a conversar ali mesmo no corredor, colocando o papo em dia. No meio da conversa, ele me falou algo que me deixou atônito. Contou que a síndica havia exigido dele uma comissão de 20% sobre o valor total do serviço, para que sua empresa fosse contratada novamente no futuro. Ele disse que, infelizmente, isso era comum em alguns condomínios da cidade, e que muitos prestadores de serviço aceitavam para manter a clientela. Na hora, mantive a expressão neutra, mas por dentro meu sangue ferveu. Aquilo explicava muita coisa. Ali eu entendi o verdadeiro motivo das taxas tão altas e das contratações sempre repetidas, mesmo com orçamentos inflacionados. Comecei a ligar os pontos. Por que todos os orçamentos eram mais caros do que os normais? Por que sempre as mesmas empresas eram escolhidas? Por que ninguém nunca tinha acesso ao detalhamento dos gastos, mesmo pedindo formalmente? Aquilo não era apenas má gestão. Era conivência, favorecimento e, provavelmente, desvio. Comecei a investigar. Fiz novos orçamentos com empresas da região e confirmei, estávamos pagando quase o dobro. E mais, descobri que metade dos apartamentos estavam alugados. Muitos dos proprietários, que não moravam no prédio, haviam assinado procurações amplas confiando que a síndica utilizaria os votos com responsabilidade. Essas procurações, ao invés de serem usadas com bom senso,
estavam sendo empregadas para aprovar decisões polêmicas e orçamentos inflacionados. Alguns desses donos achavam que as reuniões ainda eram presenciais e formais, como antigamente. Outros deram procuração justamente para não terem que se incomodar, não se envolver em discussões ou brigas. Preferiam delegar tudo e simplesmente pagar o boleto no fim do mês, acreditando que estavam evitando dor de cabeça, quando na verdade, estavam entregando um poder enorme nas mãos de alguém que o usava de forma autoritária. Outros sequer lembravam que tinham dado procuração, e muitos haviam assinado sem saber da dimensão dos poderes que estavam entregando. Em alguns casos, eram procurações antigas, assinadas no momento da compra do imóvel, e nunca mais atualizadas. Assim, a Heloísa votava com dezenas de representações que lhe davam total controle das assembleias, inclusive sobre decisões que impactavam diretamente quem pagava as contas. Fui juntando provas. Tirei foto de documentos, tirei cópias de atas, registros e orçamentos. Durante semanas, conversei discretamente com alguns moradores mais antigos, que também já estavam cansados daquela administração, e fui reunindo informações. Quando ninguém mais parecia ter esperança, em uma reunião mais esvaziada do que o normal, levei parte das provas e compartilhei com alguns deles. Mostrei as inconsistências nas procurações, os orçamentos inflacionados, os documentos com datas conflitantes. O silêncio na sala foi absoluto. Eu sabia que nada seria resolvido ali. Heloísa estava sentada à mesa, impassível, como se aquilo fosse só mais uma tentativa frustrada de questionamento. Então, naquela mesma semana, decidi acionar formalmente um advogado. Ingressamos com um processo judicial pedindo a anulação da Assembleia que havia reelegido a síndica, com base nas irregularidades comprovadas. Conseguimos não apenas anular a eleição, mas também iniciar um processo de investigação e auditoria nas contas do prédio, com acompanhamento judicial. Foi um divisor de águas. Os moradores começaram a me olhar de forma diferente, como se eu tivesse vencido um dragão. Mas nem todos reagiram bem. A Heloísa, que até então mantinha o semblante firme, começou a se ausentar das áreas comuns. A Margarida, sua fiel escudeira, passou a circular pelos corredores com ar desconfiado, como se procurasse escutar conversas e identificar quem estava do outro lado. Comentários velados começaram a surgir no grupo de WhatsApp do condomínio, alguns debochados, outros nervosos, como se a simples possibilidade de mudança causasse pânico em quem estava confortável no antigo sistema. Durante os dias que seguiram a ação judicial, o clima no prédio era de tensão, um silêncio cheio de olhares cruzados nos elevadores, reuniões improvisadas nos corredores, pequenos grupos se formando, tentando entender o que viria pela frente. Em contrapartida, alguns moradores começaram a se mostrar mais confiantes, finalmente sentindo que suas vozes estavam começando a ser ouvidas. Um deles, o seu Jorge, que mora no primeiro andar há mais de 30 anos, me disse: "Fazia tempo que eu não sentia esperança nesse lugar. Pela primeira vez, senti que algo estava se movimentando de verdade." Mas os desdobramentos não pararam por aí. Com o avanço do processo, começaram a surgir relatos de antigos moradores que haviam se mudado justamente por não aguentarem mais a forma com que a síndica administrava o prédio. Um casal que havia se mudado para outro bairro mandou um e-mail para o advogado anexando cópias de mensagens e atas antigas, reforçando as denúncias. Isso fortaleceu ainda mais a auditoria, e o juiz responsável autorizou a quebra do sigilo bancário da conta do condomínio dos últimos 5 anos. Enquanto isso, a tensão no prédio aumentava. Algumas retaliações continuaram de forma mais sutil. Uma moradora teve a vaga de garagem riscada com tinta branca, alguém escreveu a palavra "traidora" na parede próxima ao seu carro. Em outro caso, o interfone de um dos moradores que apoiavam a ação judicial começou a tocar insistentemente durante a madrugada por vários dias seguidos. E ninguém sabia dizer quem era. A Heloísa, embora afastada, começou a circular com advogados e passou a enviar notificações para quem comentava o caso nos grupos de WhatsApp. Chegou a ameaçar alguns moradores com processos por difamação e exposição de imagem, o que só aumentou a sensação de opressão. Um clima de paranoia tomou conta de parte do prédio. Enquanto a outra metade se organizava cada vez mais, moradores começaram a sugerir auditorias regulares, mudanças na convenção, maior controle sobre procurações e até a criação de uma comissão fiscal permanente.
A quebra do sigilo bancário da Heloísa trouxe revelações ainda mais graves. Durante a análise das movimentações financeiras, a auditoria identificou saques da conta do condomínio seguido de depósitos para contas pessoais de algumas moradoras, entre elas, a própria Margarida e mais duas vizinhas que frequentemente a defendiam nas assembleias. Os valores eram sempre fracionados, muitas vezes lançados como reembolsos por serviços diversos ou auxílios emergenciais, que jamais haviam sido aprovados em ata. A descoberta caiu como uma bomba entre os condôminos. Muitos lembravam de episódios em que essas mesmas moradoras haviam votado com fervor a favor da Heloísa, justificando suas decisões com discursos sobre compromisso com a ordem ou experiência administrativa. Agora tudo fazia sentido, estavam sendo beneficiadas silenciosamente enquanto os demais moradores arcavam com taxas cada vez mais altas. O advogado incluiu os dados no processo e a juíza determinou uma nova perícia contábil, além de intimar as beneficiadas a prestarem esclarecimentos formais. O condomínio, que antes vivia sob desinformação e medo, começava agora a se reerguer em cima da verdade. Era como se, depois de anos de submissão, uma parte do prédio estivesse finalmente despertando. Mas, como todo processo de mudança, isso veio com desgaste, divisão e medo. Era evidente que a antiga gestão não largaria o osso tão fácil, e que mesmo derrotada, a sombra de Heloísa ainda pairava sobre o condomínio. Nos meses seguintes, um perito judicial assumiu temporariamente a gestão do prédio, com o apoio de uma administradora externa contratada por votação. Pela primeira vez em anos, as atas começaram a ser divulgadas com antecedência, os balancetes financeiros foram expostos de forma clara e acessível, e as assembleias passaram a ser verdadeiramente deliberativas. Alguns serviços foram reavaliados, orçamentos refeitos, contratos renegociados. Só com a troca da empresa de manutenção dos elevadores, o condomínio economizou quase 30% do valor anterior. Uma nova auditoria nas contas passadas revelou ainda mais irregularidades, e o processo criminal contra Heloísa e suas cúmplices avançou com força. Elas passaram a evitar o prédio e, aos poucos, até os mais relutantes começaram a admitir que foram enganados. A paz não voltou de uma hora para outra, claro. Ainda havia divergências, pequenos grupos que não se entendiam, traços de desconfiança. Mas o clima era outro. As pessoas voltaram a se cumprimentar no elevador. Crianças voltaram a brincar no pátio. A dona Silvia desistiu de vender o apartamento. A dona Lourdes concluiu a reforma. E eu voltei a cuidar da minha família, do meu trabalho, do meu sossego. Sempre que alguém ainda tenta me convencer a assumir o cargo de síndico, eu apenas sorrio e digo que já fiz minha parte, e que agora é hora de outros também fazerem a deles. Não se trata de fugir da responsabilidade, mas de entender que mudar um sistema é uma tarefa coletiva, não o peso de um só. Com a nova perícia em andamento, foi convocada uma assembleia extraordinária para discutir a eleição de uma nova administração provisória. A expectativa era alta. Muitos moradores compareceram presencialmente, e até alguns proprietários que sempre se mantiveram ausentes apareceram, surpresos com as últimas revelações. Durante a assembleia, Heloísa não compareceu, mas enviou uma carta lida em voz alta por sua advogada. No texto, ela se dizia vítima de perseguição, negava as acusações e insinuava que tudo fazia parte de um complô para tomar o poder. A carta causou reações mistas, de risos irônicos a expressões de indignação. Alguns moradores mais antigos, que haviam confiado nela por anos, balançavam a cabeça em silêncio, visivelmente envergonhados. No entanto, enquanto a reunião se desenrolava e começávamos a deliberar nomes para a nova administração, uma nova tensão surgiu. Margarida e uma das outras moradoras citadas nas transferências começaram a circular entre os apartamentos fazendo visitas amigáveis, tentando convencer os indecisos a se abster da votação. Alguns relatos diziam que estavam oferecendo ajuda com boletos antigos, e até facilidades futuras caso a situação se revertesse. Essas ações acabaram sendo registradas em ata e anexadas ao processo como indício de tentativa de coação. Mesmo assim, a Assembleia seguiu, e por maioria, foi eleita uma nova comissão de transição formada por 5 moradores voluntários. Eu fui indicado e recusei de imediato, mas ainda assim incluíram meu nome na lista.
Precisei me levantar e reafirmar minha recusa na frente de todos, dizendo com todas as letras que minha luta tinha sido por justiça, não por poder. Alguns entenderam, outros insistiram. Saí daquela reunião aliviado por ver o condomínio se reerguendo, mas ao mesmo tempo, preocupado com os resquícios de manipulação e divisão ainda presentes ali. A Heloísa pode ter saído da cadeira, mas deixou raízes profundas que ainda levarão tempo para serem arrancadas de vez. A notícia se espalhou rápido. Muitos moradores, aliviados, começaram a se reaproximar das reuniões. Finalmente parecia que o prédio teria um novo começo. Só que aí veio o problema. Começaram a me apontar como o sucessor natural da Heloísa. Já ouvi de pelo menos uns 12 moradores diferentes. Você entende de administração, você já mostrou que se importa, você devia ser o síndico, só que, eu não quero. Meu trabalho já exige muito. Tenho clientes, funcionários, planilhas, orçamentos. Minha filha precisa de mim. Eu quero poder descansar, aproveitar os finais de semana. Não quero me envolver com sabotagens, vizinhos brigando por causa de barulho de salto às 22 horas ou pela cor da cortina da sacada. Eu só queria viver em paz. Já me sugeriram ser síndico apenas no papel e contratar uma administradora para cuidar de tudo, mas até isso exige tempo, controle, cobrança, paciência. E se as coisas derem errado, adivinha para quem vão jogar a culpa? Não quero virar o novo alvo das reclamações. Não quero viver sob tensão constante. Só queria que alguém decente assumisse o cargo. Mas todo mundo quer que eu seja esse alguém. Então eu pergunto, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu deveria assumir essa responsabilidade, mesmo contra a minha vontade, pelo bem da comunidade? Ou tenho o direito de simplesmente dizer não, e deixar que outra pessoa assuma essa função? Comentário do curador. É complicado quando a competência vira uma armadilha. O Gabriel fez o certo, desmascarou uma gestão corrupta, melhorou a vida de todos ali, e agora estão tentando colocá-lo em um lugar que ele nunca quis ocupar. Mas querer o bem coletivo não pode significar sacrificar sua própria vida e família. Às vezes, o melhor líder é aquele que sabe dizer não, no momento certo, e talvez, ajudar a encontrar alguém que queira e possa assumir com seriedade. O verdadeiro compromisso não é com o cargo, mas com o bem-estar de todos. E isso ele já demonstrou com sobra. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.